Peraí. A gente começou a nossa vida aqui trabalhando com dificuldades, muita dificuldade, e a gente foi vencendo o nosso problema com o trabalho. E a gente nunca tinha uma participação, nunca tivemos participação de movimentos, a gente só participava do futebol, que a gente participava, e da comunidade que a gente participava. Outras coisas a gente não tinha nada aqui naquela época. Depois que começou os movimentos de pequenos produtores, que a gente começou a participar. E aí surgiu o MPA naquela época. E aí eu fui participar do movimento de Venâncio Aires a Porto Alegre. E como tu conheceu o MPA? O MPA a gente conheceu através de lideranças aqui de Ronda Alta. Mas eles vieram na tua casa? E veio o padre veio aqui, o padre e o Osvaldo veio aqui me convidar para participar. Para participar do MPA? O Frei Sérgio. Frei Sérgio que veio aqui para nós participar do MPA. E aí é onde eu comecei a participar. E como foi? Por que tu tomou a decisão? O que eles te falaram naquele momento que te fez ir participar do MPA? Que foi o que te... Eles me convenceram que nós agricultores estávamos sendo explorados e nós não tínhamos nenhum movimento para nós defender. Então foi isso que me fez eu participar do movimento, que eu achei que era importante eu participar do movimento para saber por que esse movimento ia nos defender também, né? E aí é onde eu consegui participar e a Venâncio Aires a Porto Alegre, ficando 12 dias acampado com eles. Como foi isso? Como foi isso? Isso foi muito bom. Foi muito bom porque eu aprendi muito com esse movimento. Eu chegando em Porto Alegre, quando a gente chegou em Porto Alegre, foi escalado uma turma para um lado e outra turma para o outro dentro da cidade de Porto Alegre para descobrir quem estava em Porto Alegre, que foram pequenos produtores. E eu fui escalado para um lado, que é onde a gente achou muita gente que estava em Porto Alegre, que eram pequenos produtores, saíram. Como vocês faziam? Iam de casa em casa? Ia de casa em casa. E perguntava se tinham sido pequenos agricultores? Perguntava-se se eram pequenos agricultores. E muitos eram? Muitos, muitos. Aonde a gente fez, foi eu e mais uns 3 ou 4, né, que ajudaram. E a gente fez isso aí, e depois voltando, chegando no acampamento nosso, que a gente estava acampado na praça em Porto Alegre, e aí cada um tinha que apresentar. E aonde eu me senti muito mal, porque a gente não sabia fazer uma apresentação. E aí o Frei Sérgio disse, não, tu vai apresentar o que vocês escutaram, o que vocês viram, quantas pessoas vocês entrevistaram, para apresentar aí. Apresentava para todos os outros? Para todos os outros, que eram 2.500 agricultores. E aí eu para fazer a apresentação, até dor de barriga me deu. Fiquei mala. Mas consegui fazer a apresentação. Meio mal, mas consegui. Depois daquilo, eu aí comecei a participar de todos os movimentos que apareciam. Depois do EPA, depois veio da FETAG, veio do Movimento Sem Terra. Eu participei de muitos movimentos. E naquele momento lá, o que tu viu, tu lembra quantas casas tu visitou? Eu não me lembro mais quantas casas. Mas todos a maior parte tinha sido pequeno agricultor que foi para a cidade. A maior parte. E de que trabalhavam lá? Eles estavam empregados, alguns trabalhavam numa firma, outros trabalhavam na outra. E que condições tinham? Boa parte dizia não tinha emprego, que não tinha estudo, não tinha nada. Então trabalhavam diariamente, por dia, para um ou para outro.
Assim que viviam. E estavam em condições assim precárias, ou cada caso era um caso, como era? Cada caso era um caso. Tinha gente que estava até mais ou menos bem e mais boa parte estava em situação precária. Isso vocês foram nas vilas lá? Nas vilas. Para entrevistar. E essa caminhada de Venâncio Aires até Porto Alegre, quantos dias durou? Até nós chegar em Porto Alegre durou 12 dias. Iam acampando no caminho? Cruzamos em Venâncio Aires, depois cruzamos em Santa Cruz, Pantano Grande. E agora, depois tem uma outra cidade lá perto da ponte, lá que eu não me lembro mais o nome da cidade. Lá perto da ponte, lá que a gente cruzou depois para chegar em Porto Alegre. E onde dormiam? Boa parte a gente dormia em alojamentos, pavilhões, que eles arrumavam para a gente dormir ali. Cada um levava seu colchão, então dormia ali. Ó. Iam caminhando? E quando nós chegamos para cruzar, antes de cruzar a ponte para chegar em Porto Alegre, lá nós fomos armados barracas. E dormimos embaixo de barracas. Iam caminhando todo o tempo? Partes caminhando, partes fomos de ônibus. Onde era mais longe não dava para ir caminhando e nós íamos de ônibus. Mas 12 dias durou isso? Da ponte até Porto Alegre foi caminhando. E não te deu medo? O que te deu de fazer essa caminhada assim? Não te deu medo? E o que tu foi aprendendo no caminho? Foi encontrando, conhecendo gente? O que faziam? Que coisas foram importantes para ti nessa viagem? Para mim foi muito importante saber que a gente sabia que tinha a Câmara dos Deputados em Porto Alegre, mas a gente não sabia que a Câmara dos Deputados só tinha alguém que nós defendíamos. Era poucos que nós defendíamos. Então a gente chegando lá, a gente foi ver qual é os deputados que nós acompanharam, qual é os deputados que chegaram junto para nós defender. E aí boa parte dos deputados nós criticaram na chegada. E até houve tumulto com algum deputado por causa disso. Que eles criticaram que nós devíamos estar trabalhando e não fazendo movimento. Então aquilo aí foi muito ruim, foi um péssimo, né? Mas como tivemos quantos deputados que nós defenderam. Que aí tinha o Marcão, que era deputado estadual naquela época, o Marcão, tinha uma porção de deputados que eles defenderam, mas quase todos o PT. Mas nesse caminho até lá, até Porto Alegre, o que vocês iam conversando? Que coisas aconteceram nesse caminho? O que faziam, que atividades faziam? Cada lugar que chegavam, eles faziam uma apresentação dos agricultores para a comunidade. Apresentavam e falavam sobre o agricultor. O que o agricultor precisava, o que o agricultor necessitava. Então, muitas vezes, a gente chegava e aí sempre tinha alguém, né, para nós defender, para nos ajudar, para a gente fazer uma explanação do que o agricultor precisava, o que o agricultor necessitava, cada lugar que a gente chegava. E foi como uma lição para ti isso? A gente aprendeu muito. Foi